Vou contar para vocês a história daquele que foi o maior assassino histórico de todos os tempos. Eu não estou me referindo ao Hitler e nem ao Stalin. Estou falando de um governante chinês chamado Mao Tse-tung. Tem muita história para contar sobre Mao Tse-tung. Ele chegou ao poder na China pela Revolução Chinesa, pela Revolução Comunista de 1949, que vocês já estudaram. E ele implantou na China uma ditadura socialista, uma ditadura brutal. Mao Tse-tung vai ser responsável pela morte de mais de 70 milhões de pessoas durante todo o seu governo. Tem muita história para contar sobre Mao Tse-tung. Vou tentar resumir. Quando ele chegou ao poder, em 1949, ele era a grande esperança dos chineses. Tanto que ele ganhou um apelido, o Grande Timoneiro. Ele é o grande líder da China. E como ele teve o apoio dos camponeses para fazer a Revolução Chinesa, ele tinha que presentear esses camponeses. De que forma? Através de uma medida socialista, a reforma agrária. Mao Tse-tung expropriou terra dos latifundiários e distribuiu aos camponeses. Favoreceu milhões de famílias. Mas nesse processo, o governo chinês cometeu alguns abusos. Porque aproximadamente 1,5 milhão de proprietários morreram, foram mortos. Vão contabilizando aí para o Mao Tse-tung, tá? Durante essa primeira fase, Mao Tse-tung, ele já implanta logo de início os planos quinquenais. São planos econômicos que valem num prazo de 5 em 5 anos. E ele segue o modelo soviético. Então, Mao Tse-tung, no seu primeiro plano quinquenal, ele começa a valorizar também as mulheres. Tanto que ele proíbe os casamentos forçados pelos pais, proíbe a poligamia e dá às mulheres os mesmos direitos que os homens. Elas deixam de ser meras servas domésticas, para tentar incorporar as mulheres no mercado de trabalho. Certo? E além disso, Mao Tse-tung investe na educação, numa educação popular, até mesmo dos adultos. Por volta de 1953, Mao Tse-tung implanta outra medida socialista. Ele estatiza empresas. O Estado chinês começa a governar empresas, indústrias, bancos. E ele recebe apoio da União Soviética, ajuda financeira para investir na indústria chinesa. Neste momento, a China apresenta altas taxas de crescimento na sua economia. Então, por volta de 1958, Mao Tse-tung deve ter acordado, inspirado, animado com a economia chinesa e pensou: vou implantar um plano. Será chamado Grande Salto Adiante ou Grande Salto para Frente. Vou desenvolver a China. Num período de 10 a 15 anos, ela será uma potência mundial. E aí Mao Tse-tung pensou: como eu faço isso? As potências mundiais produzem aço. Mao Tse-tung obrigou a população. A população chinesa era de aproximadamente 500 milhões. E Mao Tse-tung obriga a população a produzir aço. Aço caseiro, feito em casa. Professores, médicos, advogados, todos os profissionais camponeses deixam de produzir e vão fazer aço, que no final se mostrou um aço de péssima qualidade. E foi um fracasso.
Outra etapa aí, outro programa do grande salto para frente era montar comunas populares ou comunas rurais no campo. Eram comunidades autossuficientes com aproximadamente 20 mil pessoas que produziam para o seu próprio sustento. Produziam suas roupas, seus alimentos, seus calçados, ferramentas, tinha escolas, centros de saúde, centrais elétricas. Era outra fase do grande salto para frente. Só que no final de tudo, com uma má administração, com o fim da ajuda da União Soviética e também o clima, o tempo, a natureza prejudicou as plantações. Teve enchentes, inundações. Ocasionou falta de alimentos. E, de acordo com um escritor, recentemente ele escreveu um livro chamado A Grande Fome. E ele escreve sobre esse assunto, que é um dos mais terríveis da história da China, um dos assuntos mais sombrios que não estão nos livros didáticos. Porque nesse período da Grande Fome, de 1958 a 1962, de acordo com algumas fontes, podem ter morrido 20 milhões de pessoas. Outras fontes citam 30 milhões. Mas esse escritor do livro A Grande Fome cita 45 milhões de mortes. E não era só de fome. Muitos foram torturados pelo governo. Porque houve casos terríveis de uma criança lá de 10, 12 anos roubando um punhado de grãos e condenada à morte. Neste caso, o pai da criança foi obrigado a enterrar a criança viva. E o pai morreu depois, dias depois de desgosto. Tem o caso de uma mãe que entregou uma adolescente em troca de 2 pedaços de pão. Essa mãe se suicidou. Nós estamos falando da China, tá, pessoal? No período chamado Grande Salto para Frente. Tem relatos de pessoas no campo comendo terra, pessoas desesperadas comendo casca de árvore, comendo até rato, praticando canibalismo. Sabiam disso? Chegaram a desenterrar parentes mortos e comê-los. Essas histórias são muito tristes. Nós não estamos falando dos gulags soviéticos e nem dos campos de extermínio nazistas. Nós estamos falando da China, do governo de Mao Tse-tung. O governo do Mao Tse-tung, apesar de tudo isso, falsificava os relatórios, falsificava os números e dizia que estava tudo bem. Bom, quando descobriram isso, a popularidade de Mao foi lá embaixo. E aí, gente, esse período da Grande Fome, do Grande Salto, trouxe um caos para a China. E podemos dizer que terminou em 1962. Mao Tse-tung ainda governava a China. E para recuperar o seu prestígio, Mao Tse-tung bola outro plano diabólico. Ele começou a perceber que muitos estavam insatisfeitos com o governo, principalmente nas universidades. Muitos estudantes exigiam a reforma do ensino, queriam combater os 4 velhos. Os estudantes diziam: temos que acabar com os velhos hábitos, velha cultura, velhas ideias e velhos costumes. Mao Tse-tung percebeu que isso era uma ameaça ao seu poder e vai canalizar toda essa insatisfação, principalmente dos estudantes, para, no ano de 1966, propor a Revolução Cultural Chinesa.
Essa revolução cultural traria o igualitarismo. Seria ótimo para a China. E ia combater todo tipo de valores burgueses, entre aspas. Todos os valores capitalistas. Mas também todos que discordassem de Mao Tse-tung. Vamos falar o que foi essa revolução cultural, que começou em 1966. Mao Tse-tung montou uma guarda, a Guarda Vermelha, que tinha o objetivo de reeducar o povo. Para divulgar os ensinamentos de Mao Tse-tung e eliminar toda oposição a seu governo. Eu já disse que a revolução cultural deveria combater tudo que fosse de valores burgueses. Pinturas, balés, filmes, músicas, livros que não estivessem a serviço da revolução deveriam ser destruídos. Eram considerados ervas daninhas. Ao insistir que tudo que fosse velho e estrangeiro era ruim, milhares de séculos, de anos de cultura chinesa foram jogados na lata do lixo. Uma cultura riquíssima que foi jogada fora. Tanto do patrimônio chinês, como de arte, filosofia e literatura europeias. Pra vocês terem uma ideia, um exemplo, até a peça Romeu e Julieta era incompatível com o sonho do paraíso proletário. E a Guarda Vermelha, formada na sua maioria por estudantes, perseguiam, humilhavam todos que consideravam inimigos do governo comunista. Todos aqueles que não seguiam o livro vermelho escrito por Mao, que não seguiam o pensamento político de Mao Tse-tung, deveriam ser eliminados. Com a Revolução Cultural, Mao Tse-tung enfraqueceu seus adversários dentro do PCC, Partido Comunista Chinês, e aumentou sua popularidade. Então, no fim das contas, pessoal, na verdade mesmo, essa Revolução Cultural foi só um instrumento para Mao Tse-tung perseguir e se livrar dos seus rivais e se consolidar no poder. Oficialmente, o governo atestou que 34 mil pessoas foram mortas. Mas o número de mortos pode ter chegado a milhões durante a Revolução Cultural. Não se sabe ao certo. Agora eu já perdi as contas de quantas pessoas foram mortas direta ou indiretamente por Mao Tse-tung. Durante a Revolução Cultural, a juventude levou ao extremo o culto à personalidade de Mao Tse-tung. Só que em 1969, Mao percebeu que essa Revolução Cultural estava fora de controle. Em abril de 69, seguindo as ordens de Mao, o exército chinês dissolveu a Guarda Vermelha. Oficialmente, era o fim da Revolução Cultural. Mas a perseguição aos rivais e o culto à personalidade de Mao durou até a sua morte, em 1976. Hoje, o governo da China se refere à Revolução Cultural como os 10 anos perdidos, de 66 a 76. Pessoal, estamos terminando então essa aula que foi sobre o governo de Mao Tse-tung. Eu tentei resumir ao máximo. Espero que tenham compreendido a matéria. Valeu, classe!